começado, mas deu algum problema. Eu vou aqui novamente convidar o professor Jean para entrar e a gente começar a nossa live. Pronto, Jean está convidado. Vamos lá, Jean. Jean convidado. Pronto, Jean, você está convidado. Então, Jean, pode então pedir para se visualizar. Vamos lá, visualizar o Jean. Já está ao vivo, Jean. Você já está ao vivo. E vamos lá. Pronto, Jean? Bacana! Oi aí. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite. Eu fui procurar a Isis, e a Isis teve a ideia maravilhosa de eu te convidar, porque você é da mesma área que eu, e eu disse para ela, profissionais de todas as áreas estão convidados, mas eu fico muito contente com a sua presença. Eu quero só falar assim para você que o Jean é professor de filosofia e sociologia no estado do Ceará, e eu acho que ele vai trazer para nós uma nova realidade que a gente não conhece no Sudeste, e que vai ser muito bacana conhecer a sua trajetória. Jean, fala um pouco de você para a gente. Começando, né, assim, a minha formação, sou formado em universidade pública, por isso que eu defendo, sim, o ensino público de qualidade no nosso Brasil. Sou formado na Universidade Estadual do Ceará, em filosofia por lá. Sou bacharel e licenciado em filosofia. Eu comecei a parte de lecionar, né, não foi nem tanto com filosofia, na verdade eu comecei lecionando arte. Porque eu também tenho experiência com a parte teatral. Sim. Né, eu estou como diretor, produtor e artista de teatro desde 2001, né, com muitos cursos, formação livre e tudo. Cheguei a ser presidente da Federação Estadual de Teatro no Ceará no período de 2008, 2009. E aí eu cheguei a participar, criar e desenvolver projetos de erradicação do trabalho infantil através do teatro. Que bacana. Em cidades aqui da região metropolitana de Fortaleza. No caso, Pindoretama, que eu fiz com Isis, né? A Isis que estava comigo lá em Pindoretama. E também fiz em Horizonte. No caso, lá em Horizonte, eu fiz sozinho. Então, aí eu comecei lecionando em escola mesmo com arte. Porque a partir desse projeto, os gestores das escolas me chamaram. Aí fui em Horizonte, depois outra cidade vizinha, Pacajus. E aí eu vim para Fortaleza, todas elas escolas estaduais, no caso. E utilizando o teatro para erradicação do trabalho infantil, para estímulo à alfabetização, no contraturno, etc. e tal. E aí eu vim para Fortaleza, assumi, aí sim, no caso, como professor mesmo de filosofia e de sociologia, numa escola de ensino profissionalizante, um modelo que tem aqui no Ceará, talvez até vocês já tenham ouvido falar, por conta acho que foi o Ciro, em 2018, ele falou muito disso na campanha dele. É um modelo de educação que tem aqui no Ceará, é a EEP, né? Escola Estadual de Ensino Profissionalizante. É uma escola técnico-profissionalizante que tem um ensino médio, regular, integral e integrado com o ensino técnico-profissionalizante. E aí o aluno, ele entra no primeiro ano e passa os 3 anos lá conosco, e ele sai ao final do terceiro ano com um diploma de um curso técnico, assim como também um diploma de nível médio. É período integral? É período integral? Integral. Certo. Isso, é uma escola de tempo integral com formação regular e técnica. São 9 aulas o dia todo, de segunda a sexta, com cursos técnicos dependendo da demanda da comunidade. Certo. E tem o estágio remunerado que os estudantes passam todo final do terceiro ano. Eles têm aí em torno de 3, 4 meses de estágio dentro da área deles, que é remunerado pago pelo Estado. Então essa é a realidade da educação com a qual tenho trabalhado aqui no Ceará, no modelo da EEP. Não trabalhei somente nela. Como eu falei, né, na escola da região metropolitana, em Horizonte, Pacajus, eu trabalhei com escolas também de nível regular, né, não nesse modelo.
Mas eu estou nesse modelo desde 2011. De 2011 até agora eu estou... É uma experiência longa já. Isso. Então, o Ceará é considerado excelente em educação, né? É uma educação de excelência no Ceará. Vocês são famosos pela qualidade da educação. E nós temos muitos projetos voltados para a educação, que têm dado bons resultados, né? Não é perfeito, lógico, como eu dizia, não é perfeito. Tem suas dificuldades, tem seus equívocos também, em alguns momentos. Mas entre erros e acertos, eu posso dizer que de fato a gente tem dado bons resultados até o presente momento. E eu posso dizer que, inclusive, esse momento de ter o aluno conosco o dia todo, esse sistema integral, faz com que nós, professores, sejamos o que se usa na escola, chama pedagogia da presença. Nós nos tornamos referência para o aluno. Nós somos muitas vezes mais referência até do que os próprios familiares, porque eles passam mais tempo com a gente do que com os familiares. E isso, de certa forma, ajuda a afastar de trabalho infantil, aliciamento de drogas, da criminalidade, abuso, que alguns deles a gente sabe que acontece, abuso sexual, de outros tipos de violência que possam sofrer em casa. E gera bons resultados não apenas com a inserção no mercado de trabalho, mas gerar resultado de mudança de perspectiva de vida. Eu posso dizer, esses quase 10 anos de trabalho só nesse modelo de escola, eu tenho muitos ex-estudantes meus que estão aí em universidades, que estão fazendo até mestrado já. Sim. E que eles vieram de uma família complicada, de uma família com vulnerabilidade social muito grande, sem muitas perspectivas para eles, mas ao longo desses 3 anos que eles estiveram conosco, nós conseguimos ajudá-los a ter uma outra visão de mundo, a ver que haveria outras possibilidades, outros caminhos possíveis. Rompeu com a visão determinista, né, de que eles tinham que cumprir um certo destino, né? Eles viram que podiam criar outros caminhos. Exatamente. E aí bote estudantes fazendo faculdades públicas, que bacana. Medicina, Direito, História, Filosofia também, Engenharia, várias faculdades. Se for colocar na ponta do lápis aqui é difícil nomear todas. Mas porque antes alguns não tinham nem essa perspectiva, nem achavam que seria possível isso. E de repente eles criaram esse novo projeto de vida, né? Eles se perceberam enquanto agentes construidores de sua própria vida, né? Eles se perceberam como dessa forma. E fizeram outras escolhas e estão aí. Estamos colhendo esses resultados, nós estamos vendo esses resultados. Mas, claro, não é fácil. Tem problema de recursos, continuamos tendo problema de recursos. Agora, por exemplo, um problema muito grande que estamos vendo é essa parte da pandemia, né? Que se fala em retorno presencial. E mesmo essa escola, esse modelo de escola, que é tido como uma das melhores aqui no Ceará, mesmo ela tem problemas de estrutura, que para dar a segurança sanitária necessária para os professores, estudantes e funcionários, não foi capaz ainda de dar, até porque não tem como, né? Nem as grandes escolas particulares aqui do Ceará estão conseguindo. Já há caso aí conhecido na mídia de grande rede de ensino privado em que desde que voltaram à aula presencial já morreram os 7 professores. Nossa. Isso que a gente conhece, fora parentes de funcionários, estudantes e etc. E tal. Então é um outro problema que a gente está vendo. Mas tirando essa parte... Você se preocupa um pouco, né? O pessoal se preocupa muito com os alunos e esquece que os professores são muito vulneráveis, né? Isso, exatamente. Até a gente esquece que o professor, ele tanto por conta do fluxo, né, de a gente ficar mudando de sala constantemente, alguns dando aula em várias escolas, 2, 3, 4, até 5 escolas às vezes. Então você fica se expondo nesse trânsito, pegando o transporte, o transporte público. Eu sou um que pega o transporte público para ir para a escola onde eu trabalho atualmente, por exemplo. Se eu estivesse presencial, no momento eu não estou, mas se eu estivesse, eu estaria pegando 2 ônibus para ir e para voltar. Sim. Olha a quantidade de momentos que eu poderia me expor. Atualmente eu estou, inclusive, com Covid, diagnóstico de Covid no momento. Você está com Covid? Mesmo estando em casa. Mesmo estando em casa, um parente meu, um irmão meu foi infectado. Sim. E ele acabou... pode não ter sido ele, porque realmente pode ter sido em qualquer momento, né?
Sim. Mas a probabilidade coloca ele como um dos Certo. Mas ele está bem? Ele está bem, já está se recuperando. Sim. Mas justamente que todo mundo aqui em casa, na minha casa, estava se cuidando. E eu estava trabalhando apenas online. Mas eu saía para quê? Para o supermercado, pagar boleto em banco, né? Sim, o básico. Tudo. E também tive que ir no dentista. Então são momentos que você se expõe. E você está assintomático? Como é que você está? No momento, eu tô hoje é o 6º dia, desde o primeiro sintoma. E até o presente momento eu estou sem sintomas. Eu só tive nos 3 primeiros dias eu tive sintomas leves. Certo. Somente febre e pequena tosse, mas fora isso nada mais por enquanto. Então vamos torcer para que fique só nisso mesmo. Sim. E perspectiva de vacinação para você, professores? Está sendo feita, iniciou-se a vacinação dos professores, mas aí vem um dos problemas, né? O Ministério Público aqui do Estado do Ceará, ele fez uma exigência aí. Ele já queria que nós, professores, voltássemos à aula presencial faz tempo. Mesmo sem vacina, eles queriam que a gente voltasse. Mesmo sem estrutura adequada para isso. E quando foi colocada a vacinação, o Ministério Público fez uma recomendação ao Estado de um documento que nós, professores, e apenas nós, professores, estamos sendo obrigados a assinar, em que nós nos comprometemos a voltar no segundo semestre à aula presencial. Se não assinar esse documento, não está sendo dada a vacina. Em alguns postos de vacinação está sendo feito isso. Não estão vacinando o professor que não aceita assinar esse documento. Que absurdo. E aí a mídia está colocando, desculpa até estar usando esse momento aqui para falar. Não, é importante. Mas talvez até porque a mídia oficial não está relatando direito essa história. A mídia oficial está colocando como se nós, professores, nós não quiséssemos voltar a trabalhar. Não é isso. Primeiro que nós nunca deixamos de trabalhar. É claro. Nós estamos trabalhando, inclusive até mais, porque a gente está... Fazer aula online é um outro tipo de planejamento. Sim. Nossa formação não era de ensino à distância. Eu estou agora, por exemplo, fazendo um curso de ensino à distância pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Eu tive que ir atrás e estou fazendo. Mas na minha formação não teve essa, a maioria dos professores não tem essa formação. Sim. Equipamentos que tivemos que comprar para poder dar aula em casa. Internet mais cara para poder aguentar o fluxo de dados tipo o que a gente está fazendo agora, né? Essa momento ao vivo. Tem que ter uma internet boa para isso. Imagina você dando várias aulas ao longo do dia, ao longo da semana. Não, e o tempo, né? Você não tem vida privada com aula à distância, porque os alunos te procuram a qualquer momento. Exatamente, qualquer momento, é semana, é fim de semana. O WhatsApp, de repente, agora o WhatsApp, adulto pega seu WhatsApp e usa para perguntar coisa da escola, da atividade, aí o WhatsApp, e-mail, é tudo. Sim. Então você não tem mais um momento de desligar do trabalho, você não desliga. É um estresse digital, né? É um estresse digital. E esse estresse que a gente está passando, e esses gastos que a gente está tendo, né, nenhuma área federal, estadual ou municipal, pelo menos aqui no Ceará, está levando isso em consideração. Não está nem sendo falado isso na mídia sobre esse gasto. Tinham que ter levantado uma linha de crédito para professores, né? Não tem feito nada, né? Não se fala disso para nós, professores. Além que teve essa reforma do ensino médio, a nova BNCC, que também mudou a carga horária de alguns professores. Alguns professores tiveram a carga horária reduzida, então salário reduzido também aí. Então são coisas que não são relatadas, né? Sim. E a mídia tem colocado como se nós não quiséssemos voltar para a aula, mas não é que a gente não queira voltar, a gente quer voltar, mas com condições de saúde. Com segurança, né? Com o mínimo de garantia da segurança sanitária, né? Exato. O que nós queremos, nós, professores, a gente não está prezando só por nós, não, que o que estão dando a entender como se fosse somente por nós, né? Estamos preservando pela saúde pública. Porque a gente sabe que a escola é um foco de transmissão. É muita gente ali, estudantes, professores, funcionários, que também não estão falando dos funcionários, tem que falar. Merendeira, vigia, serviço geral, são funcionários, estão na escola, também estão expostos. Então, se for falar de escola, vamos falar de todo mundo. Porque a escola é local de passagem, né? Ali passa todo mundo, né? Exatamente. E aí, se de repente basta um estudante ou um professor chegar contaminado, e vai de forma exponencial afetar vários que estão ali. Com certeza. Está sendo colocado. É como se nós fôssemos os vilões da história. Nós não somos vilões. Nós não estamos querendo o privilégio. A gente está querendo vida. É um momento muito delicado da história da vida dos professores, né? Acho que é um dos momentos mais delicados. Agora, de uma certa parte, foi bom, porque expôs
porque tudo isso ocorria e ninguém dava conta, ninguém dava o valor, ninguém observava, né? E agora, com toda essa tragédia, ao menos a gente pode tirar essa questão de alertar a sociedade para o que está acontecendo com o trabalho do professor. Sim, é uma coisa que até eu falo bastante em rodas de conversa virtual, justamente sobre isso, né? De que, a meu ver, essa pandemia, ela revelou as fragilidades dos vários sistemas. Sistema de saúde, sistema econômico, sistema educacional. Os sistemas, as falhas foram reveladas. Elas já existiam e eram só mascaradas. Aí veio essa pandemia e deu um tapa na cara da sociedade, por assim dizer, mostrando, ó, tá aqui os problemas. Vocês não cuidaram disso quando era tempo, agora... Tem um telefone tocando aqui, mas é porque toca lá em cima, toca aqui, eu não consigo desligar. Me desculpe. É que eu tô aqui embaixo. Eu tô aqui embaixo, o pessoal tá lá em cima. Daqui a pouco talvez você ouça um galo cantando, que a vizinha tem um galo com um relógio biológico quebrado. Ele canta várias vezes ao longo do dia. Maravilhoso, imagine um galo. É um pouco de natureza aqui pra trás. Ele não canta só de manhã, ele canta quando ele quer. A qualquer momento ele pode cantar aí. Jean, onde começou esse teu desejo de trabalhar com arte e com educação? Você desde criança já fazia teatro? Como é que era isso? Pronto, se eu não tinha ainda me tocado a respeito de quando foi que isso começou. Né? Minha mãe, de certa forma, me ajudou a entender isso, até pegando as minhas fotos de infância. Né? Desde criança, na escola fundamental, eu participava daquelas danças de quadrilha, danças de formatura, essas coisinhas de escola. Eu sempre gostava de me envolver, questão pecinhas na escola e tudo mais. Eu sempre dava um jeitinho de me encaixar, né? Disso aí. Inicialmente, até uma forma de arte que inicialmente eu usava mais era justamente desenho e poesia, que eu gostava de desenhar e fazer muitas poesias. Eu acho que tinha mais tempo na época, talvez. Ou talvez a alma fosse mais poética naquele momento. Depois, a parte do teatro, propriamente dito, começa quando eu vou conhecer um jogo chamado RPG. Eu ouvi falar desse jogo, Role Playing Game. Tem Dungeons and Dragons, entre outros. Talvez o pessoal aí que esteja acompanhando conheça da série Stranger Things, aquelas crianças do série da Netflix, que é um joguinho de tabuleiro que você interpreta personagens em uma determinada situação. E ali você está interpretando o papel do personagem em situações. O desenho animado Caverna do Dragão é baseado nesse jogo, por exemplo. Sim. Então eu jogava ele na minha adolescência, então já vinha alimentando isso em mim. No Brasil chegou a surgir uma coisa chamada projeto de live action, em que você, também de RPG, até em São Paulo que era o São Paulo by Night, tinha o Rio by Night, Sorocaba by Night tinha. No mundo todo tinha algumas cidades tinham um projeto desse, em que algumas pessoas criavam os personagens e em determinado dia do mês se vestiam tal qual os personagens, iam para o local reservado e lá, durante algumas horas, em determinado dia, elas interpretariam um personagem, desde o momento que você entra. Já aconteceu situação, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu com uma amiga minha, que fazia parte também do mesmo projeto, Fortaleza by Night, a gente combinou de que quando descêssemos do táxi, essa reunião seria, no caso, numa boate próximo a uma praia aqui de Fortaleza, conhecida. E quando descêssemos do táxi, já seríamos os personagens, como se nós tivéssemos nos encontrado ali fora da boate. Então foi bem bacana, justamente que a gente já desce, já incorpora o personagem e vai até a entrada da boate, saída, até determinado momento que chega e diz, não, acabou, pode normalizar. Então tinha isso, né, fazendo isso. Quando chega na faculdade de filosofia, eu e essa minha amiga, junto com outros, a gente resolve montar um grupo de teatro, né, inicialmente com o nome Grupo Anima. Anime, tá, aquela coisa. E dentro do Centro de Humanidades da UES, a maioria dos membros eram pessoas dos cursos de Humanidades, que eram os amigos, e a gente resolveu fazer pequenos esquetes, né, para trazer, inclusive levar a arte também para dentro do Centro de Humanidades. Fazendo... Era teatro experimental? Era teatro experimental? Às vezes também. A gente não fazia somente uma linha, a gente ia vivenciando, ia conhecendo.
né? Nesse momento a gente ainda não tinha cursos, por assim dizer. A gente ia pela vontade, a gente ia pela experimentação e tudo mais. Depois de iniciar o grupo, mais ou menos um ano depois, o grupo conseguiu um curso, propriamente dito, ligado a um instituto aqui de cultura de Fortaleza, né? E aí a gente entra nesse curso e depois começamos a fazer vários cursos e o grupo foi se aperfeiçoando. De Ânima se tornou Companhia Sonhar de Artes Cênicas, justamente para não se limitar apenas ao teatro. A gente começou a entrar numa linha de teatro dialogando com as várias artes. E aí fomos organizando festivais. Aqui em Fortaleza nós organizamos a primeira mostra estadual de teatro acadêmico, unindo cursos de teatro das cidades. A gente conseguiu fazer isso aqui em Fortaleza. Esse ainda era o Ânima. Aí já era como Companhia Sonhar. O Companhia Sonhar. Uhum. Isso. Ânima, a gente ficou como Ânima com mais ou menos apenas um ou 2 aninhos só. Justamente quando a gente começou a fazer cursos, a nossa mente amadureceu, aí a nossa visão de fazer teatral, visão da missão do grupo mudou, e aí a gente resolveu ser a Companhia Sonhar de Artes Cênicas. A nossa proposta sempre foi não fazer arte para ganhar dinheiro, mas levar arte, no nosso dizendo, arte para quem precisa. Arte para pessoas que normalmente não teriam acesso de comunidades, de voluntário. Espetáculos a preços mais baratos. Isso, voluntário também. A gente fez muita prestação para grupos de proteção animal, dentre outras coisas, né? Justamente para isso, para levar para a comunidade, para a periferia. E nossos espetáculos também eram feitos com preços populares, para que mais pessoas pudessem ter acesso. Né? Vocês trabalharam com educação ambiental também? Isso, também, através do teatro. Questão da educação ambiental através do teatro, também. Tudo usando a Era um teatro para trabalhar com as temáticas ou tinha alguma pretensão de conscientização, tipo Augusto Boal, Teatro do Oprimido, ou vocês não trabalharam com isso? Em Pindoretama, por exemplo, a gente teve, que é uma cidade da região metropolitana, que a gente teve trabalho voltado com isso, com a questão do Teatro do Oprimido por lá, certo. Também. Né? A gente pesquisou também e desenvolveu trabalhos na linha de teatro ritual, né? Começamos a desenvolver trabalhos voltados para isso, mostrando aí a questão, a ritualidade da cultura, da religiosidade afro-brasileira, com os mitos africanos sendo mostrados, as narrativas mitológicas sendo mostradas, assim como também da questão do direito dos animais, um espetáculo vadio, em que a gente traz uma reflexão, né, sobre a similaridade entre o cão de rua e o homem de rua, né, o vadio. Tal. A gente colocou de um jeito que fizesse as pessoas refletir, até dentro daquele modo que já percebeu que justamente moradores de rua têm em cão de rua um grande amigo, que se protegem, né, e os dois são não ser. Os dois são tratados como um não ser nas ruas. Sim. São seres ignorados, são não existentes. Uhum. Apesar disso, eles, quando se encontram, né, eles é como se fossem 2 almas machucadas que, quando se encontram, se protegem. O cão de rua e o morador de rua, eles acabam se protegendo. Que trabalho importante, muito bonito, importante, muito comovente. E aí a gente traz isso no espetáculo que a gente montou, justamente isso, para mostrar esse sofrimento que o animal de rua, o vadio, tem, que é similar, que é conecto ao morador de rua. Que você invisibiliza o animal de rua, sim, da mesma forma que você invisibiliza o morador de rua, né? Tem, inclusive, uma cena que eu coloquei no espetáculo, baseada em algo que eu vi quando eu estava indo ensaiar no Teatro do Sesc aqui em Fortaleza, que eu vi pessoalmente, eu, Jean, ninguém me contou. Foi eu descendo do ônibus, numa praça, e eu vi um morador de rua rasgando lixo e pegando aquela marmita toda amassada, já com aquele líquidozinho já escorrendo, e abrindo e comendo. Certo? Então aquilo ali me marcou, ficou muito forte. E essa cena eu coloquei na peça. É uma cena que eu fiz questão de colocar na peça. É uma das cenas mais fortes da peça, é essa. É muito forte.
de fazer isso, né, dessa desumanização dessa pessoa, e não somente isso, mas não somente dela, mas mostrar que do mesmo jeito que tem ela, o animal também tem o mesmo sofrimento. Sim. Os dois são ignorados, os dois são tratados como não ser. Na verdade, nós deveríamos, no valor à vida, valorizar os dois. Sim. Isso envolve também meu trabalho como professor. Nas minhas aulas de filosofia, quando eu trabalho parte de ética, eu puxo muito para isso sobre questões bioéticas, né? O valor vida, e não ficar limitado apenas à vida humana, mas entender vida num ambiente, numa amplitude maior. E você agrega o teatro nas suas aulas também? Sim, também na produção, orientando na produção de vídeos dos próprios alunos, eles mesmos criando, né? Curtas-metragens, etc e tal, formas de apresentar. Quando a gestão deixa, eu faço formas de avaliar criativas. Porque depende do gestor. Tem gestor mais chatinho. Claro. É claro. Gestor de cabeça mais aberta. Em Pacajus, por exemplo, eu cheguei a fazer lá uma mostra de teatro shakespeariano. Olha aí. Pacajus, Ceará. Motivado pelo quê? Quando eu entro numa escola nova, eu sempre gosto de ir na biblioteca e ver quais são os livros que tem nas minhas áreas de interesse, né? Filosofia, sociologia e artes. E eu vi que tinha livros de Shakespeare bons, com poeira e teia de aranha, literalmente. Não estou brincando, literalmente. Poeira e teia de aranha. E eu achei um absurdo isso, porque eu sei que o livro é caro e o livro bom é mais caro ainda. Não é possível, ninguém está mexendo nesse livro. Que história é essa? E aí, junto com turmas de segundo ano do ensino médio, eu me propus a desenvolver esse desafio com eles, a fazê-los criar espetáculos baseados nos textos de Shakespeare que eles tinham disponível na escola. E não pense que foi fácil, porque eu encontrei resistência até de alguns coordenadores. O diretor apoiou, ainda bem que ele apoiou, porque quando eu levei o não de uma certa coordenadora, eu fui atrevido, pulei a hierarquia e fui direto ao diretor. E daquela coisa de esperar, perder o almoço para poder falar, só para poder falar com ele, não deixar de falar com ele, porque eu não já tinha recebido de uma coordenadora. E justamente que é isso? Esses meninos lê Shakespeare? Da onde você vai querer que esses meninos? A Paulo dizendo que dá para fazer. Não, isso é besteira. Bom, uma série de dificuldades. Como o diretor gostou, eu consegui convencê-lo, na verdade. Até uma outra professora, colega minha de português, português e literatura, ela estava com coragem. Jean, gostei dessa ideia, muito massa, a gente pode fazer uma interdisciplinaridade aqui entre nós dois, tudo. Só que quando ela levou o primeiro não da coordenadora, vixe, Jean, não vai dar certo. Aí eu, calma, rapaz, peraí, foi o primeiro não. Não, Jean, ela já botou dificuldade, peraí, calma, ainda tem um diretor. Vixe, tu vai falar com o diretor? Vou, poxa, qual o problema? Vou sim. Quer falar, não, porra, eu vou. Sou atrevido, eu fui. E aí consegui convencê-lo, graças ao apoio do diretor, deu para sair o projeto. Teve alguns professores também resistentes ao processo, mas depois que ficou tudo bem feito, tudo lindo, depois que está tudo lindo é uma maravilha. Sim. Até a tal coordenadora que criticava achou lindo, maravilhoso e tudo. Os meninos, teve até um deputado na época, se não me engano foi o Arthur Bruno, era deputado na ocasião. Ele chegou a assistir uma apresentação dos meninos e foi muito elogiado por ele. Receberam até livro autografado dele e tudo mais. Mas foi o quê? Foi um processo de luta, tendo resistência de gestão. Então, quando a gestão deixa... Mas maravilhoso que você tem essa criatividade toda e essa vontade de fazer, né? Essa vontade de realizar e de ver que os alunos são capazes. Quer dizer, o educador tinha que ser o primeiro a ver que o aluno pode fazer tudo, não é? E você justamente vai ter a resistência de educadores, né? Pessoas que estudaram para isso e que chegam ali e fazem um trabalho burocrático, né? E não acreditando na capacidade do aluno, tá? Mas muito bacana o seu trabalho. Maravilhoso. Exato. Um outro projeto que eu desenvolvi durante 6 anos, foi até tema da minha dissertação de mestrado, tenho um mestrado em Humanidades, pela Unilab, é um projeto Raiz do Brasil, a formação do povo brasileiro. Eu tive a ideia de procurar trabalhar com as 3 séries, no caso 12 turmas, são 4 turmas em cada série, né, na escola. Certo.
justamente as contribuições que as várias etnias, os vários povos trouxeram para a formação do povo brasileiro, desconstruindo aquele mito da democracia racial, desconstruindo esses discursos intolerantes, preconceituosos, especialmente com a religiosidade afro, né, e também islâmica. Esse projeto até me ajudou a entrar em contato com uma pessoa que se tornou muito amiga minha, que é a Karine Garcês, é uma islâmica aqui cearense. Ela se tornou uma grande parceira do projeto, dentre outras pessoas, porque eles foram até a escola fazer palestras não somente sobre cultura islâmica, ela foi religiosidade, ou livros para a biblioteca, e fantástica, a biblioteca de escola pública não tem, por exemplo, sim, o Alcorão, que é um livro sagrado islâmico. É verdade, é verdade. Tipos, mas o Alcorão não tem. O Alcorão, o Torá, outros livros sagrados de outras religiões não tem, só tem as várias versões da cristã, né? E essa pessoa, Karine Garcês, ela doou não só o Alcorão, mas outros livros sobre a cultura islâmica bons para a biblioteca. Está lá nessa escola que eu trabalhei, ajudou a desmistificar, desconstruir discursos conceituosos. Outros professores ligados ao movimento negro, o professor Hilário, também fez grandes palestras lá conosco, se tornou também um grande parceiro, amigo quanto a isso, e várias coisas. Nesse projeto era justamente fazer para ressignificar a identidade dos alunos. Tanto que com o meu mestrado, eu fiz justamente uma análise do impacto que esse projeto causou ao longo dos 6 anos nos estudantes e nos professores. E tanto que a dissertação gira em torno disso, né? Identidade e alteridade na escola. A relação, o eu e o outro, né? E os próprios professores e estudantes que participaram desse projeto ao longo dos anos, em sua imensa maioria, concordaram, redundante, né? Imensa maioria, mas eles todos relataram justamente o impacto positivo que, graças ao projeto, que dura 3 anos, era de 3 em 3 meses por ano tinha o projeto. Então, se no primeiro ano você tinha temas X, no segundo ano você pegava outros temas, e por fim, no terceiro ano, você pegava temas relacionados à teoria do Darcy Ribeiro, os Brasis, Brasil Caboclo, Brasil Caipira, Brasil Sertanejo e por aí vai. Ou seja, você vai amadurecendo as ideias até chegar nas ideias do Darcy Ribeiro. E aí muitos deles começaram até a ter uma ressignificação. Tipo meninas negras que alisavam o cabelo com uma imposição estética, que não se assumiam enquanto negra e tal. Depois, elas mesmas começaram a assumir seus cabelos, sua estética afro, sua religiosidade, etc. Teve um impacto na vida pessoal delas, né? O estudo teve um impacto na vida pessoal. Exatamente. Outros aí começando a ter uma religação à ancestralidade, porque começaram a ver, no caso aqui no Nordeste, muitos são sertanejos, né? E aí começaram a rever a relação com a família, com a história familiar desse sertanejo brasileiro, e aí começou a vir uma ancestralidade, uma reconexão com a ancestralidade, reavaliando a condição que o Brasil está hoje, né? E infelizmente eu saí dessa escola e o projeto não continuou mais lá. Nenhum outro professor deu sequência. Até porque ele exigia muito de quem o coordena. Eu me doava tempo extra, dinheiro meu, tornando a dizer, nem governo federal, nem estadual, nem municipal, tampouco a própria direção dava dinheiro para o projeto. Era sempre eu e os estudantes se virando para fazer as coisas. Eu passei por isso na minha carreira. Então deve saber muito bem, né? Exatamente. Senão você não realiza nada, se você depende deles, e isso é que é o erro, né? Eles tinham que perceber que é um investimento isso não é gasto. É um dinheiro importante para você transformar a população, para que ela possa se empoderar daquilo que ela é, ter orgulho, né? E ela poder contribuir mais ainda para a sociedade. Investimento. Exatamente. Mas parece que o investimento em educação não é tido como investimento, não é tido como custo. Não é. Em poucos lugares do mundo, aliás, pouquíssimos. É quase que uma pandemia também esse problema. Exatamente. E tanto que no projeto, olha só como você falou, se eu envolvia teatro, né? Eu orientava eles com pesquisas e estudos teóricos e práticos também, visitando consulado de outros países. Grupos de estudantes foram visitar o consulado espanhol,
português aqui no Ceará, visitar a comunidade quilombola, que nós temos aqui próximo de Fortaleza, comunidade indígena também nós temos aqui, levando eles para visitar e tudo, para entender, sair do livro, né, e ir para o concreto, para a realidade, para refletir sobre aquilo ali e tudo mais. Então, todo esse caminho, eles acabavam gerando o quê? Eles geravam sala temática, em que a criatividade deles, eles eram livres para pegar a sala de aula, era o momento que eles exercitavam o seu poder de criação. E aí tinha cada coisa linda que era exposto no meu Facebook, nos álbuns. Eu mantive o registro dos vários anos, o que eles produziam. Eu andei olhando. Andou vendo, né? Cada coisa lindíssima, de novo, deles, por eles. Não houve apoio externo, era deles, era esforço deles. E também a prestação artística, cultural, onde já se viu, por exemplo, aluno da escola pública fazer uma dança árabe, um dabik árabe, porque normalmente você associa árabe à dança do ventre, né? Mas não, eles fizeram um dabik. Ou uma dança tradicional japonesa, ou fazer uma dança tribal indígena, aprendendo a cantar na língua tupi. Eu fui atrevido, fui atrás de procurar ensinar eles. Nossa, eu achei que tinha feito coisas interessantes na educação, você fez muito mais. Maravilhoso. E tudo isso ao longo desse caminho, por isso que toda vez, na abertura do evento, eu sempre fiz questão de deixar isso claro para eles. Eu me curvava perante eles, porque eles faziam o projeto crescer. Eles faziam eu ainda continuar querendo o projeto, porque tinha resistência na escola. Sim, eles eram protagonistas. Exatamente, eles eram protagonistas mesmo. Tanto que certa vez, quando tentaram tirar uma turma de terceiro ano, alegando que terceiro ano é para focar só no Enem do vestibular. A primeira tentativa de apagar o projeto foi no seu segundo ou foi terceiro ano de existência, vieram dizer isso. Não, terceiro ano não vai participar, porque terceiro ano é só para focar Enem e vestibular. Mas e a formação humana? É uma visão tecnicista da educação, né? E aí os próprios estudantes se uniram para pressionar para nós queremos participar do projeto. É o nosso ano, é a nossa vez de pegar esses temas do terceiro ano, e a gente quer fazer. E foram lá e fizeram. É que já tinha tido a semente do desejo, né? Então eles já sabiam que aquilo fazia parte daquele ritual, daquele percurso de formação, né? Então o aluno foi e lutou pelo que ele queria, né? Maravilhoso isso. Isso era tão bacana que familiares, você via a escola abrindo para receber. Foi uma coisa que eu briguei também dentro da escola para isso, de que o evento fosse aberto para a família, para a comunidade. E aí, de repente, as famílias vinham ver o projeto. As famílias, pais, ajudavam os filhos a construir os produtos. E nos momentos de apresentação, as famílias iam, tanto nas salas temáticas, como nas apresentações artísticas de dança em quadra. E os ex-alunos também, de repente, você via os ex-alunos voltando para ver o que os outros colegas estavam produzindo, estavam mostrando, né, sobre aqueles temas que no passado eram eles que tinham mostrado, eles queriam ver. Por exemplo, uma turma do terceiro secretariado, foi muito bonitinho de ver eles fazendo uma apresentação artística belíssima, envolvida lá a questão da cultura do Pará, com o carimbó e tudo. E uma turma anterior a eles, que era uma turma de comércio, que tinha emprestado as roupas que eles usaram, uma das roupas que eles usaram mais de uma, e estavam cantando junto com eles na hora que eles estavam se apresentando, uma música lá tradicional de Belém do Pará. Que realização. Então tinha isso, esse envolvimento de toda a comunidade, né, da escolar, estudantes, professores, famílias. Mas, de novo, não eram flores, havia resistência, havia professores contra. Todo ano era murro em ponta de faca, todo ano era levantada essa questão. E o projeto? Por que a gente não para com isso? Tá mexendo, eu ouvi essa frase, mexe muito com a rotina da escola. Atrapalha a rotina da escola. Eu ouvi isso da boca de professor, viu? Olha aí. Eu lembro de colegas dizerem para mim, você queria ser artista, tá frustrada, então traz isso para a escola? Sem entender que aquilo ali tinha um objetivo, inclusive, pedagógico. Não é frustração. As pessoas não entendem o que nós estamos fazendo, não percebem, né? Aquilo que contribui para a formação do aluno.
Porque você trabalhou a questão estética também, né, pelo CNPq como bolsista, né? E a estética é fundamental, né? Para você sensibilizar o aluno para o conhecimento, a estética é o caminho de abertura. Porque aquilo que ele se sensibiliza, ele passa a reconhecer com valor, até a amorosidade com aquilo, né? Isso, exatamente. Tem um aluno meu, ex-aluno, né, no caso, Judá Benhur, ele foi da 2ª turma de informática, atualmente ele está fazendo faculdade de Direito na Universidade Federal do Ceará. Ele foi um que eu lembro bem dele falando de como a temática Brasil Caboclo, ajudou ele a entender algumas coisas da família dele, né, das origens da família dele. Que ele tinha, e ele, quando criança, tinha uma visão, mas depois o projeto ajudou ele a ter uma outra visão. Assim como também quando pega ali a questão da África, um dos temas que os Bantu, né? Eu trouxe para os meninos essa visão de que a África não é um país, é um continente. E nós tivemos para cá alguns povos que chegaram aqui. Então não quero que você fale da África como se fosse uma coisa unificada. Você vai falar de um determinado povo que veio em maior quantidade para cá e trouxe contribuições. Então aí já começa a desconstruir uma visão preconceituosa que se tinha dos povos africanos e tudo mais. Assim como outros, né? Você ofereceu para eles referências para eles conhecer a própria identidade ou formar essa identidade, né? Que não estava formada, né? A identidade dele era imposta pelos padrões. E aí, com o seu trabalho, você abriu esse mundo para ele poder construir a própria identidade, né? Isso, exatamente. Eu busquei fazer o quê? Justamente ampliar o horizonte de conhecimento deles, né? Justamente para entender aí a questão da sua... Pode falar. Te cortei. Não, justamente, como está falando, era para eles buscarem essa referência, porque eu acho que muitos de nós, né, a nossa subjetividade, a nossa identidade, ela é fluida, né? Ela é construída ao longo das nossas vivências que vamos tendo na nossa vida. E a escola deveria, na minha visão, ter um papel fundamental nessa construção de identidade e de subjetividade, proporcionando justamente essa ampliação de conhecimento sobre nós mesmos, sobre o nosso passado, nossa ancestralidade, nossa história. Importantíssimo. As conexões que certos saberes hoje já estabelecidos têm com nossas famílias, com o que nós somos hoje, né? Inclusive os preconceitos. E aí alguns professores já até disseram, professor Jean, quando eu fui fazer a entrevista para fazer a dissertação, disseram assim, professor Jean, depois que o projeto acabou, a escola começou a voltar a ter tipos de problema que antes não se tinha, que é discurso racista voltando a aparecer. Sim. Porque aquilo que você não conhece, você não valoriza, né? Você precisa conhecer para valorizar. Então, quando você para o projeto, claro, eles param de conhecer e aí param de valorizar. Exatamente. Por isso que eu acho que é uma coisa que deveria ser mantido, ser trabalhado constantemente, porque esse discurso preconceituoso, intolerante, racial, de gênero e religioso, você não desconstrói, né, da noite para o dia. Você tem que é um longo trabalho. E eu considero que é nossa função enquanto professores, educadores, preparar essa nova geração, porque eu acredito que eles aprendem a ser intolerantes, eles aprendem a ser fanáticos, preconceituosos e tudo mais. Se eles aprendem, eles podem também desaprender. E é melhor não ensiná-los a ser enquanto ainda está novo, né? A nossa geração aqui, nós aqui já somos velhos, nós não temos muito o que fazer. Mas hoje, né? A gente tem uma formação reformada, né? E agora a gente tem que se... Exato. Eu sou a favor de salvar logo essa nova geração antes que o estrago fique maior do que já está, né? Agora, essa tua visão de mundo, ela vem do curso de filosofia, ou ela vem da tua própria no teatro, ou da tua
tua forma de ver o mundo mesmo, da tua educação, da tua infância, de onde vem essa visão tão crítica e clara que você tem sobre esse papel antropológico mesmo que a educação tem, né? Bem, eu posso dizer com total certeza de onde vem. Eu não seria injusto se eu dissesse que tenha uma única fonte, né? Eu acho difícil dizer só isso. Primeiro posso colocar aí, pode parecer até demagógico, né? Mas colocar aí minha mãe. Mas por quê? Porque a minha família, pode dizer assim, tradicionalmente é de professores. Minha mãe teve uma formação no antigo curso pedagógico que havia, né? Era escola normal, se não me engano. Escola normal. Escola normal, né? Que você podia ser professor de ensino fundamental com a formação na escola normal, um negócio assim. Sim. Então minha mãe teve essa formação. Eu tenho tias também que tiveram essa formação. E aí meio que isso pode ter sido, na minha tenra infância, isso ter me influenciado. Assim como o fato também de eu ter nascido e criado numa periferia de Fortaleza. Eu não sou de família abastada, eu não sou... Como até já conversei com um certo colega, seu discurso aí de pequeno burguês, como é que eu vou ser burguês, cara? Eu sou liso. Eu sou trabalhador liso, nascido e criado em periferia. Como é que eu posso ter um discurso burguês? Não dá, não desce. Estou formado numa faculdade pública. Sim. Inclusive, uma coisa também marcante na minha formação de graduação, não vou dizer isso como forma de tentar engrandecer heroicamente como alguns demagogos aí, não. Mas é um fato que aconteceu mesmo. Até se essa minha amiga estiver aqui online vendo, ela sabe do que eu estou falando. Em que teve momentos na minha graduação que eu poderia não ter concluído, mesmo sendo graduação pública, mas porque meu pai ficou desempregado, foi uma situação muito complicada. E mesmo a faculdade sendo pública, você tem gastos com passagem, alimentação, cheques... Isso, material. Uma série de coisas. E se não fosse algumas pessoas, alguns amigos de verdade que me ajudaram, dando inclusive de comer, sim. dando alimentação na faculdade, porque às vezes era necessário ficar lá até mais tarde, então precisava comer na faculdade. Muitas vezes tinha que escolher, ou comprava xerox ou comprava comida. Não dá para fazer as duas coisas. E tive alguns amigos que ajudaram com relação a isso, né? Então talvez isso me ajude também a ter um senso de coletividade diferenciado com relação a outros que não sabem o que é isso. Eu sei o que é um aluno meu passar por esse tipo de necessidade, por isso que eu falo com eles agora, nesse momento de pandemia, que eu entendo um pouco do sofrimento que eles podem estar passando, porque eu já tive meu pai desempregado por um bom tempo. Eu mesmo fiquei desempregado antes da pandemia quase um ano. Quase um ano desempregado e sem bolsa. Foi quando começou a ter corte de bolsa, né? Sim. O atual governo, né? Ninguém sabe como foi, né? Não precisa nem explicar. E quase que eu também poderia não ter concluído o mestrado, porque justamente eu fiquei desempregado e o mestrado é numa outra cidade, e estava sem bolsa. Então o boleto chega, né? Boleto sempre chega, e tinha gastos para poder ir até que era noutra cidade, inclusive, fazer o mestrado. E talvez eu não tivesse concluído. Então minha graduação e minha pós-graduação foi marcado por isso, por eu ter que lidar com essa falta de bolsa, com essa falta de recurso, e precisar aí ter um apoio da família, do apoio de alguns amigos para conseguir seguir em frente. Então quando eu vejo gente falando que se você não, para que esperar pelo governo, pela bolsa de mestrado, doutorado, vai lá e trabalha, não dá, cara. Não dá. Eu sei porque eu fiz o mestrado trabalhando. Incrível o resultado da minha ou eu trabalhava, ou eu estudava. São situações quase que impossíveis que colocam a gente. É para você desistir mesmo. Porque aí fica só o valor da competitividade. Quem tem mais rico é só o valor da carreira, atividade. O resto vai ficar pelo caminho, né? Então, como uma colega que entrevistei aqui, ela disse, né? Um país como o nosso é uma vitória conseguir cumprir algumas partes do profissional, como, por exemplo, o mestrado, né? É uma vitória, é uma luta instante.
E a gente está vendo aí, por exemplo, nessa pandemia, que a gente está tão precisando de boas pesquisas, né? E não é coincidência, não é à toa, de que a gente já tem dificuldade também, porque tivemos cortes cortes bilionários, né? Não só na graduação, mas na graduação. É a internet hoje que está aqui complicada. Mas a gente espera. A conexão é assim mesmo. Jean, a Unilab, assim, por exemplo, eu só conheci a Unilab porque fui pesquisar sua vida e achei interessantíssimo. E eu queria te perguntar umas curiosidades assim. Vocês tiveram professores visitantes da África, em vários países do Europa? Exatamente. Isso é uma proposta da Unilab que eu também admito, inicialmente eu não conhecia, eu fui conhecer mais por conta de um amigo que estava lá trabalhando inicialmente, e depois uma outra colega me falou que havia esse curso lá, do mestrado interdisciplinar, e eu não sabia nem que existia essa história de mestrado interdisciplinar. Eu também não. Porque o padrão em Fortaleza tudo é disciplinar, você faz para aquela área específica. E pronto. Eu acho que tem uma experiência na Exalc, em Piracicaba, parece que trabalha na área de meio ambiente, mas eu não tinha ouvido falar de outro lugar. Então é o segundo caso. O da Unilab tem dois, que eu lembre, né, que eu saiba, 2 mestrados interdisciplinares, um da área de humanas, que é o mestrado interdisciplinar em humanidades, e um outro que puxa para essa área ambiental, que envolve ciência da natureza, que é interdisciplinar também. São os que eu conheço aqui mais próximos. Tem um outro que envolve História e Letras, que fica numa cidade ali próximo do sertão central do Ceará. Que também é interdisciplinar, são os que eu conheço. Mas para mim é uma proposta que eu não conhecia, é uma proposta que muito me agradou. Por quê? Primeiro, para a própria razão de ser da Unilab. Está lá, ela em sua razão de ser, ela é interdisciplinar e intercultural. E ela está muito focada em quilombolas e na comunidade. Isso. Então, por ela ser isso, então ela já dialoga com várias culturas e dialoga com vários saberes. Então, isso já é uma proposta assim, que já me agradou bastante. Quando eu entrei, quanto mais eu conheci o curso e a instituição, mais me agradava a proposta deles. Certo. Que também estava bem em sintonia com o que eu já vinha fazendo em sala de aula. Os meus trabalhos que eu procurava desenvolver sempre foram dentro de uma... Isso. Sempre eu buscava uma forma de trabalhar temas de forma interdisciplinar. Eu gostava de dialogar com outras culturas e tudo mais. Então a Unilab me fez ter uma visão maior, me deu um passo adiante. Especialmente porque nós temos, né, a Unilab ainda tem alunos vindo desses países lusófonos, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, entre outros. Mais ou menos em torno de 50% dos alunos, dos estudantes, são desses povos, desses países africanos, que vêm para cá. Assim como nós também temos estudantes que vão para lá, e professores e vice-versa. Certo, que interessantíssimo. E a pesquisa que vocês fazem depois é divulgada nesses países? Isso, aí tem os trabalhos que a gente vai compartilhando e vai divulgando. Tem, por exemplo, tinha uma professora, Janete Ramos, na disciplina sobre interculturalidade e educação, que ela foi passar um tempo também na África. Uma outra professora, a Maria Rosa, ela também foi lá passar um tempo lá. Então tem esse diálogo, né? Tem essa troca de saberes muito importante. Eu tive um professor muito bacana, africano, Basilele Malumalu, muito show, muito legal ele, dentre outros, né? Então, e o interessante é que o formato de aula deles, né, da Unilab, imagine assim, você tem 2 professores com formação diferenciada, e que esses 2 professores vão dar aula juntos sobre um determinado tema. Então eles vão abordar um tema de várias formas, e não fica limitado
apenas numa única linha de pensamento. Há um diálogo, olha aí, entre a formação deles ali. Né? Você vê esse fenômeno por várias perspectivas, né? Como se você estivesse construindo um tecido, né? Porque normalmente quando você tem um único professor, né, padrão disciplinar, é apenas a visão do que ele já anda pesquisando, do que ele já anda desenvolvendo. Quando você coloca dois com formações diferenciadas, mas trabalhando um tema em comum, então você vê que tem uma visão diferente, uma perspectiva diferente, um diálogo entre o que eles... Jean, a gente só tem, assim, acabando o nosso tempo, a gente vai terminar. Eu tinha feito, assim, uma lista gigantesca de coisas, porque você tem uma formação rica, tão abrangente, e teria tanta coisa para conversar que a gente não vai ter tempo para conversar, né? E a questão mesmo do seu projeto do Raízes do Brasil, você ficou mais, eu achei que maravilhoso. Tem tanta coisa a gente dá para conversar, mas o tempo está acabando. Então, eu ia te pedir, eu queria te pedir que você deixasse alguma mensagem, uma fala, porque tem muito ex-aluno seu aqui participando da live. Estou vendo aqui eles comentando aqui. E esse vídeo, se ninguém viu o YouTube por enquanto, esse vídeo vai ficar ali, o registro histórico da sua carreira, né? O que você gostaria de deixar de umas palavras finais? Uma frase que eu uso muito, e eu sempre faço questão de lembrar, é justamente que nós somos frutos do ontem e sementes do amanhã. Então, por isso nós devemos estar o tempo todo, a todo momento, refletindo sobre o passado, sobre o que fomos, para projetar, entender o presente e projetar um futuro. Eu sou muito a favor disso. Minha forma de pensar, de trabalhar, de atuar, seja em sala de aula, seja no teatro, em qualquer forma, sempre tenho isso dentro da minha cabeça com relação a isso. Estar refletindo sobre o que passou, sobre o que nós fomos, para entender onde nós estamos e aí ver novos caminhos possíveis de seguir adiante. Podemos não apagar o passado passou, não podemos, mas podemos não repetir os mesmos erros e construir um novo amanhã, uma nova proposta de vida. Maravilhoso. Isso serve tanto para os seus alunos quanto para qualquer ser humano, né? É para a nossa humanidade, né? O que há em nós de melhor, justamente e a gente poder estar com essa consciência que a gente pode estar construindo a nossa própria história. Exatamente. Estamos como diz o filósofo Heráclito, né? Tudo flui, panta rei. Estamos em constante movimento. É verdade. Transformação. Verdade. Jean, eu quero te agradecer muito, principalmente nesse momento delicado da Covid, que você está aí passando por esse processo de observação. Eu espero que você não tenha mais vocês consigam, né, resolver essa questão política do trabalho de vocês, ouvir, entendido, que a mídia pare de deturpar informações sobre o trabalho de vocês, né? Eu desejo a vocês muita felicidade nesse momento e que você tenha uma carreira longa, brilhante e que você consiga encontrar vários meios para realizar isso. Você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado aí. Eu agradeço aí pela oportunidade, por esse momento, né, de poder trocar ideias assim com você, saberes assim com você. Certo? Espero ter contribuído de alguma maneira. Eu só posso agradecer a Isis que fez essa ponte e eu ainda vou chamar a Isis lá quando ela terminar a qualificação dela. Nós vamos trazer a Isis para falar da vida dela e profissional, que também é riquíssimo. Vocês fazem um especial e é recomendado. Um beijo. Tchau. Muito obrigada.